médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite para você que está acompanhando a gente aqui diretamente de São Paulo para todo o Brasil, DeusaCast ao vivo. Hoje com dois convidados muito especiais, vieram diretamente de Campinas, minha cidade natal, aqui para o DeusaCast, Bruno Peroso e Júlia Rezende. É um prazer ter vocês aqui no DeusaCast para falar sobre o uso da cannabis na medicina veterinária. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui nessa noite fria, terça-feira em São Paulo. Prazer é todo nosso. Com toda certeza. Bom, só apresentando então aqui, ó, Júlia Rezende, médica veterinária e parceira ONU, onde desenvolve um projeto de cannabis da Unicamp em Campinas, como eu mencionei aqui, que é a Universidade de Campinas, e Bruno Peroso, médico veterinário, pós-graduado em anestesia veterinária, mestrando em farmacologia na Unicamp e membro da Comissão de Cannabis Medicinal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. A gente preparou uma pauta aqui sensacional, com muitos assuntos para a gente esclarecer tudo o que você precisa saber sobre o uso da cannabis na medicina veterinária. A gente tem muito assunto para falar, hein? Ah, tem. 2 horas é pouco, né? Bom, e a gente vem assim nessa conversa aqui, pós-Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que teve um módulo exclusivo. Hoje eu estou bem, exclusivo, um módulo exclusivo sobre medicina veterinária, que é o Vet Cannabis, que tem ali à frente ali do módulo Eric Amazonas, Rodrigo Montezuma, que fizeram um trabalho ali de curadoria como membros do Comitê Científico, né, do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. E comenta pra gente um pouquinho como é que foi lá a experiência de vocês, a Júlia, que esteve com a gente lá palestrando também, o Bruno, que palestrou no congresso anterior, no ano passado, e foi muito legal, a gente teve uma troca de ideia depois do congresso. Sim. E ainda questionei o ponto de estar naquela incerteza jurídica, né? E menos de um ano depois, a gente já tem boa parte regulamentada, né? Uma atividade já fugiu um pouco dessa questão da incerteza jurídica, e hoje a gente pode caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Ah, maravilha. E você, Júlia? Para mim foi enriquecedor falar junto com os meus referências, né? Eu vim falando, inclusive, isso com o Brunão, e poder falar não só do sistema endocannabinoide, como do endocannabinoidoma, né? Que é o que eu mais defendo. Que não é só o CB1, CB2, que a gente toda vez tá batido, né? Mas como a gente até conversou bastante, eu e o Brunão, o novo CB3, né? Que são as GPRs. Perfeitamente, que legal. Bom, só conferindo aqui como é que a gente está ao vivo, porque, pessoal, primeira vez, viu, que a gente está fazendo o DeusaCast ao vivo. Então, você que está assistindo a gente, por favor, já compartilha esse vídeo. Deixa um comentário aqui, como a gente está ao vivo, então você vai poder participar desse bate-papo, dessa conversa, enviando perguntas tanto para o Brunão quanto para a Júlia também. Pode participar e perguntar, vou estar aqui acompanhando a todo momento aqui a questão do chat, então vocês podem mandar mensagem aqui para nós, e faz um favor para a gente, tá? Você que já está ao vivo conosco, já deixa um like, que é muito importante para a plataforma entregar esse conteúdo, deixa um comentário, faz uma provocação aqui, que a gente quer fazer um bate-papo democrático, participativo, para que a gente possa propagar esse conteúdo de uma forma bastante plural. Pessoal, vocês chegaram aqui no estúdio do DeusaCast e tomaram o café Smush. Só falar aqui para vocês, ó, pessoal, dá uma olhada aqui nesses produtos aqui, ó. Café Smush, que é idealizado pelo nosso amigo e querido Lorenzo Rolim. Granola. E legal, vocês tomaram já o cogumelo Juba de Leão, muito bom para foco, para dar energia, disposição. Saboroso. Vocês gostaram? O que vocês acharam aí? Aromático. Bem legal, né? Curtiram? Cheio muito. De terpenos e Adorei. flavonoides incríveis. Então, a Smush é a patrocinadora oficial do DeusaCast. Só apresentando aqui rapidamente, Smush Nuts, pasta de cacau e avelã, com cogumelo Lion's Mane. Tem também aqui a pasta de amendoim,
que também é o Smush Nuts com cogumelo Lion's Mane, sem açúcar adicionado, sem glúten e sem conservantes. Olha só que legal. E depois tem essa linha aqui muito bacana que a Smush lançou, que é a Smush Drops, que tem para imunidade, para foco e para energia também. Smush Drops aqui para você. E a Smush, então, é a patrocinadora oficial do DeusaCast. Apoie a Smush. Ó, tem um aqui, ó, quem quer comer uma barrinha, ó, quem já quiser provar aí, um presente de vídeo, do Lorenzo Rolim. Gabriel não deixou 2 barrinhas, deixou uma só, né, Gabriel? E aqui a linha de cafés. A gente tomou esse aqui, esse azulzinho aqui, muito legal, muito gostoso. A gente sempre toma desse azulzinho aqui antes de começar a gravação do DeusaCast. E tem esse marronzinho aqui também. Se você quer saber mais, é só você, acessar Smush nas redes sociais, na internet e buscar aí informação sobre a Smush, que está trazendo essa revolução aí, trazendo essa alternativa terapêutica, cogumelo funcional para melhorar o seu dia, ainda mais nessa correria aqui de São Paulo e de todo o Brasil também, de todo mundo, certo? Então apresentamos aqui a Smush. Lembrando também, Gabriel, pode colocar para nós, esse ano tem então a 4ª edição do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e 2026 tem a 5ª edição do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, e você já pode aproveitar para garantir a sua entrada, a sua participação, com 60% de desconto para o 5º Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2026. Lembrando que o preço cheio, R$ 1.080, e você pode pagar apenas R$ 399. Então, só acessar agora congressocannabis.com.br. Lembrando que o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal acontece em parceria com a Medical Cannabis Fair, 2 grandes eventos na América Latina sobre o uso medicinal e industrial da cannabis, que se você é interessado nesse tema, se você tem vontade de participar ou se você já está inserido nesse mercado, você deve participar obrigatoriamente desses 2 eventos que marcam a agenda da cannabis no Brasil e na América Latina. Certo, pessoal? Então, curte, deixa seu comentário, participe dessa conversa que a gente vai começar agora esse bate-papo com Júlia Rezende e Bruno Peroso, falando tudo sobre o uso da cannabis na medicina veterinária. Vamos começar então falando sobre as aplicações práticas do uso de derivados de canabinoides em animais. Quem começa aqui explicando para a gente esse universo dos animais aí, que tem essa terapia para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos bichinhos, né? Sem sombra de dúvida. Já é conhecido, né? Todos os animais humanos e não humanos, né? Vertebrados e invertebrados têm o sistema endocannabinoide. Alguns animais a gente já sabe que não tem, né? A Apis mellifera, a Drosophila melanogaster, né? Talvez por isso ela seja tão chata. Traduz pra gente isso, Brunão. Traduz, por favor. Traduz. A Apis mellifera é a abelhinha que faz o mel, né? Que a gente tanto gosta. E a Drosophila é aquela mosquinha da banana. E acho que é por isso que ela é chata, porque ela não tem sistema endocannabinoide, ela não tem o equilíbrio da vida dela, né? E a gente pode, assim como o Montezuma já falou uma vez, né? A gente está apto a prescrever do tardígrado até a baleia azul. E de fato é isso. A gente entende esse sistema como uma chave de funcionamento ótimo e pode abordar desde casos comportamentais até dor crônica, ansiedade, enfim, uma gama de patologias que podem ser acessadas de maneira primária ou então como um suporte, né, de maneira secundária aos tratamentos já convencionais. E você vê que legal a gente, né, poder explicar de uma forma bem clara e simples, né, que os animais ele têm o sistema endocannabinoide, né, eles têm endocannabinoides, né? Também. E eu acho que a grande... já existe o sistema endocannabinoide. Na verdade, a pró-vida é do sistema endocannabinoide. A vida acontece por conta do sistema endocannabinoide. E assim como nos seres humanos, qual que é a importância do sistema endocannabinoide para os animais? É muito próximo do que a gente entende nos seres humanos, né? Eles têm basicamente 5 fatores fundamentais, né? Que é comer, relaxar, esquecer, dormir e proteger. Então, do mesmo jeito que a gente visualiza isso nos animais, nos humanos, a gente também visualiza nos animais. Então, qualquer tipo de patologia que esteja relacionado a esses 5 pontos, a gente consegue acessar e dar um suporte, ou até mesmo qualidade de vida, né? Ou qualidade de morte. Isso é uma coisa que eu tenho debatido bastante. Sim. Acho que enquanto médico veterinário, a gente também tem essa competência de permitir uma morte digna. E a cannabis, os canabinoides, no geral, eles trazem
tem esse poder, né, ou esse caminho de amenizar sofrimento, e a gente sabe que todo mundo um dia vai morrer, Sim. obviamente, e a gente tem esse poder com a cannabis de trazer algo muito mais tranquilo, com menos sofrimento, tanto pro responsável, né, o tutor, quanto pro paciente, o animal. Entra realmente no paliativo. É. É total paliativo. A cannabis é um suporte e tanto. Até porque a maioria das vezes, pelo menos na minha prática clínica, os animais chegam por quê? Ah, não tinha mais o que fazer. Então, eu não queria eutanasiar, obviamente, o tutor, né? Tem Sim. o apego, óbvio. E aí o animal chega e, tipo, eu não queria eutanasiar. O que mais pode fazer? Como o último de tudo. Recurso. O último recurso. E não é bem assim. No começo realmente era indicado para isso, né, É. cara? A gente tinha instrução de que depois que tentou todas as possibilidades, não havia mais nenhum recurso, aí Cannabis. tenta a cannabis. E é algo que nunca fez muito sentido para mim, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha essa ideia de, nossa, algo de outro planeta, a cannabis, nós, como médicos veterinários, somos talvez a única profissão que tem a prerrogativa de fazer uma eutanásia. Então, cara, assim, Sim. a conta nunca fechou para mim, né? Eu podia literalmente matar um animal E com não podia eutanásia, prescrever cannabis. mas não podia prescrever cannabis, que é algo que nunca matou ninguém. Entende? Algo que nunca matou Ou também ninguém. não entende, É. que eu não entendo até hoje, saca? É. É muito doido. E assim, iria melhorar aquele paciente terminal, iria Sem dar mais sombra de qualidade, né, dúvidas. qualidade de vida, mas ia amenizar demais o sofrimento, né? Exatamente. Eu li um trabalho, me falha o nome do autor, mas ele relata, cara, que num futuro próximo, talvez os canabinoides eles sejam considerados uma droga anti-sofrimento. E eu acho que ele foi bastante pontual, porque a gente vê muito disso. Eu tenho episódios na minha rotina de que, principalmente com gatos, assim, né? A pessoa que gosta de gato gosta muito, então tem vários. E a gente vê que o animal ele faz uma passagem realmente muito tranquila, né? Isso também é citado pelos próprios tutores ou responsáveis. Eu tenho um episódio muito característico, sempre comento dele. Uma tutora, cara, bem clássica, assim, né? Tem vários gatos, cerca de 20, 30 animais, sempre acompanhou morte, né? Nascimento e morte dos animais. E o primeiro animal dela que utilizou cannabis, né? Sob minha instrução, depois que ele morreu, ela veio falar para mim, cara, foi algo realmente diferente, né? Mais de 40 anos que eu trabalho com gatos, crio gatos, e esse foi o gato que eu vi ter uma morte mais tranquila possível. Mesmo o gato estando numa condição bem severa, assim, né? Com tumor de rim, tumor de fígado, já com metástase pulmonar. Então você entra com os canabinoides, sabe que, né, o final dele é a morte, a certeza é a morte, mas você consegue ainda tirar um pouco desse sofrimento, né? Que ele faça algo, tenha uma morte com dignidade. E a gente vê que isso está mudando bastante, né? Já tem um avanço já na relação em questão da prescrição da cannabis. E o que a gente pode trazer de evidência científica em relação ao benefício, né, eficácia da cannabis nos animais? Legal. Hoje, quando a gente fala de evidência científica na medicina veterinária, a gente fica nesse campo, né, de comportamento, epilepsia, doenças, dor crônica e doenças inflamatórias, neurológicas. Isso a gente já tem material robusto, evidência robusta, que podem ser aplicados de maneira primária, né? Tem algumas outras patologias que entram como suporte, secundária, então problemas intestinais, outros tipos de inflamações generalizadas, digamos assim, né? Complexo gengivite estomatite, falando de gato novamente, né? Felinos no geral. Quiser completar algo, Ju, fica bom. Inclusive, teve uma paciente minha que eu curei ele com GS e cannabis, pra você ter ideia. Porque, tipo assim, gatos têm vários problemas, e principalmente intestinais, que muitas das vezes não tem cura. Aí entra de novo nessa questão, né? E uma dos meus pacientes é que, tipo, a medicação adjuvante foi a cannabis, mas junto com o GS, né? Que é o alopático principal. Sim. É legal que você comentou sobre essa questão do uso primário já da cannabis, não precisando chegar num caso refratário, né, de que de repente vários outros medicamentos não deram certo, aí você parte para a cannabis. Então, já pode entrar de forma primária já com a cannabis, já tem essa recomendação. Sim. Obviamente tem recomendações e posições particulares de médicos veterinários. O que eu vejo na prática clínica, por exemplo, um animal epilético, antes da gente entrar com fenobarbital, se a gente conseguir entrar com um óleo de cannabis, com certeza tem uma regulação muito mais precisa e menos sofrimento para o animal também. Fenobarbital é muito comum, você vê o animal apático, sempre deitadinho no canto. E aí, se esse animal, né, ele chega virgem, digamos assim, pra gente, a gente entra com óleo, a gente consegue estabilizar de maneira muito mais precisa
antes de um uso de fenobarbital. E é algo bastante interessante, né? Quando o animal está medicado com fenobarbital e geralmente prostrado, e a gente entra com óleo e vem retirando gradativamente o fenobarbital, uma frase que a gente ouve assim, comumente dos tutores é: nossa, meu cachorro voltou a ser cachorro, meu gato voltou a ser gato. Sim. Isso daí é a realização máxima, né, cara? Você trazer de volta, literalmente, aquele funcionamento natural do organismo. Porque a gente sabe, né, que quando a gente fala do uso da cannabis na terapia para melhorar a qualidade de vida, trazer benefício para a saúde, tem muito preconceito porque tem muito desconhecimento, né? Exato. Mas a gente pega para nós, assim, quando a gente toma um medicamento alopático, sei lá, um anti-inflamatório ou algum medicamento para dor, alguma coisa assim, você percebe a tua urina como ela fica com uma cor diferente, né? Exatamente. Uhum. E a cannabis, ela é um tratamento natural, ou seja, não traz esse tipo de alteração no organismo, de você tomar um óleo de cannabis e sair com a sua urina de uma cor diferente, assim, vale para o animal também. Ela traz esse benefício de você conseguir tratar a dor, tratar uma inflamação, tratar alguma patologia sem trazer essa interferência que os alopáticos causam. Ela tem essa prerrogativa? Sem sombra de dúvidas. A questão da urina, a concentração da urina, está bem relacionado com o metabolismo e excreção da medicação, né? A gente sabe que os canabinoides eles têm uma maior parte de excreção pelas fezes, tem uma pequena parte, cerca de 20% pela urina, e de fato ela vem um pouco mais, um amarelo mais escuro, né? Um odor um pouco mais característico. Mas ainda nos efeitos colaterais da cannabis, né? A gente chama de efeito colateral, às vezes pode ser até desejável, que traz um soninho, que é importante para uma recuperação do organismo, e também um aumento do apetite, que é fundamental para a gente ter aquele funcionamento natural do organismo e ajudar na recuperação. Tanto é que ela é bem usada em câncer, né? Tratamento de câncer. Por quê? A pessoa ou o animal fica completamente sem apetite, fica sem ânimo. Aí entra com a cannabis porque, além de auxiliar o sistema imune, ela também volta com essa parte todo do apetite, que é o efeito colateral que a gente tem da cannabis, mas é um efeito colateral que a gente busca. Desejável. Não, e é legal tocar nesse ponto. Uma vez eu estava conversando com o Leonardo Navarro, advogado, que muito se fala assim, a cannabis não tem efeito colateral. Peraí, né? Tipo assim, Tem. se você tomar e sentir sono, é um efeito colateral. Exato. Não necessariamente é um efeito colateral com um resultado que traga prejuízo ou prejudique o paciente. Exato. Mas é um efeito colateral, te deu sono, ela trouxe um efeito colateral, né? Legal esclarecer isso daí, que assim, não necessariamente o efeito colateral é uma coisa ruim, né? É algo negativo, exatamente. Obviamente tem alguns efeitos que a gente não deseja, né? Isso para os Quais, animais. por exemplo? Na receita, inclusive, eu sempre especifico isso, que é a incoordenação. O animal fica, quando ele fica excedente, a gente chama até de chapado. Ele levanta e começa a cambalear, então fica cambaleante, desequilibrado, sonolência excessiva. Tudo isso são efeitos que são nós sintomas não... que a gente não deseja, né? Porque de fato atrapalha a vida ou a natureza desse animal. A coordenação, etc. A ataxia, em alguns casos até a própria incontinência urinária. Mas na grande maioria das vezes, né, tendo conhecimento da aplicação dessa alternativa terapêutica, a gente consegue entrar de maneira muito segura e os efeitos colaterais menores, digamos assim, que seria o sono e o aumento do apetite, eles acabam sendo também um foco nosso, né? Sim. Cara? Inclusive, Leandro, um dos meus relatos clínicos, né, com esse que eu acabei de falar do GS, CAPIF e tudo mais, que é peritonite infecciosa felina, tipo, o que acontece? Antigamente nem tinha tratamento. O animal chegava, esperava melhorar com alguns anti-inflamatórios, etc., e esperava morrer. Aí hoje tem o GS, que é exatamente o nucleosídeo em que age e atua nesse defeito. E o que acontece? O GS ele é muito dolorido e ele tira a dor do animal. E o animal, por ser peritonite infecciosa felina, ele tem uma dificuldade em alimentação e etc. Eu entrei com a cannabis, inclusive, em um desses relatos, para tirar a dor. Tanto é que eu ensinei a tutora a fazer tipo uma massinha para passar no lugar da aplicação, porque é injeção, e para voltar o apetite do animal. Porque ele precisa, inclusive, cada vez que ele vai engordando, é o que a gente espera, que ele volte a engordar para ter energia, você tem que ajustar a dose, né? Tanto do GS quanto da cannabis, e foi, assim, excelente. Tem um relato, inclusive, de sucesso. E a profissão de vocês, assim, exige uma sensibilidade muito grande, porque, assim, o animal, assim como uma criança, ele não consegue falar onde tá doendo. Exatamente. Ele dá sinais, né? Isso. Mas, poxa, onde tá doendo? Ainda mais gato, por exemplo. Gato, pra ele dar sinal,
É difícil? É da natureza dele, ele é um exímio caçador, né? Ele é um Ele predador. O predador, esconde. ele não pode demonstrar fraqueza. E o gato tem muito disso. Sério? Comparado ao cachorro, né? Comparado ao cachorro. O cachorro, Daquele- ele é um humano mais relaxado. O cachorro, assim, Ah, Canceriano, não É, canceriano. o relô ali doeu e já tá, tipo, É, ele já manca, já ele manca, já chora. chora. Agora o gato não, o gato é um ninja, né, cara? Então é ele, impressionante. assim. Impressionante. Eu tenho um gato em casa. cara, é um animalzinho de outro planeta, eu Ele é costumo bem dizer. extraterrestre, by the way. E, bom, assim, a gente está falando sobre esses animais de pequeno porte, né, animais domésticos, mas a cannabis também ela pode ser utilizada em animais de grande porte, né? Sim. Com certeza. Inclusive, os primeiros relatos de uso na medicina veterinária vêm do uso nos equinos. Sério? Né? Tem a Sim. enciclopédia equestre e relatam desde 1534, se eu não me engano, os long riders, né, os cavaleiros que faziam longas jornadas, eles já carregavam pequenas porções de cannabis, que era para oferecer para os cavalos, a fim de dar uma relaxada na musculatura, ou às vezes até mesmo para tratar cólica que acontecia Sim. durante esses trajetos. Então, tudo que a gente sabe hoje em medicina veterinária e cannabis, muito possivelmente surgiu do uso de cannabis nos equinos. Isso é muito clássico, isso tem relato e tem histórico descrito também em cavalos de guerra dos Estados Unidos. Então, manual de ferrões, de ferraduras e de celas, o coronel William Harter, ele já descrevia o uso de cannabis nos equinos que eram utilizados na tropa de guerra dos Estados Unidos. Isso vem da fisiologia, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, nós somos onívoros, ou seja, a gente come plantas, não que a gente absorva tudo isso e metabolize, mas comemos plantas e proteína animal. Já o cavalo, o que ele é? Ele é herbívoro, ou seja, a planta, ele consegue transformar todas as fibras da planta em proteínas, aminoácidos, etc. Então, em energia. A cannabis em si nada mais é do que a alimentação, vamos dizer, né, fibras e plantas, base de um herbívoro. Cavalo é um herbívoro. Então, nada mais justo que dar plantas para herbívoros. Então, é uma Da Sim. match. match. Cannabis e cavalo da Cavalo, match. Não, inclusive fiz uma matéria muito legal aqui. Você que me indicou ele, o Rodrigo. Pô, Rodrigo Dami. cara, ele é Ele é incrível. incrível. O Rodrigo é incrível. Pô, a gente fez uma matéria muito legal falando sobre ancestralidade, cavalos e tal. A gente fez uma matéria bem legal. Inclusive, para você acessar, tá aí no portal Sechá, tá? Vai lá em veterinária, você vai encontrar essa reportagem. Várias outras matérias também no portal sechá.com.br. Bruno, você comentou um negócio que me chama muita atenção. Você falou o ano de 1500, né? Quando você traz esse relato histórico falando que os cavaleiros utilizavam a cannabis para recuperação muscular do cavalo ou para tratar alguma indisposição intestinal, você vê que loucura, né? Assim, a cannabis, ela era muito presente. Por que esse ato, né, da presença Sim. da cannabis na saúde humana e na saúde animal, né? Porque, poxa, me parecia que era um conhecimento ali que eles tinham ali, olha, vamos levar cannabis porque a viagem vai ser longa, a gente dá cannabis, recupera o animal, aí depois a gente continua a nossa jornada. Me parecia que era algo muito consciente que eles faziam lá atrás. Exatamente. E esse ato desse tempo todo de a gente parar esse período e retomar agora e nos últimos anos com essa força e expressão que a cannabis está tendo. É muito Sim. preconceito, falta de Sem conhecimento, sombra de colocar a planta dúvidas. num lugar que não pertence a ela, né? Concordo. Vem muito do proibicionismo baseado em preconceito, né? 1937, década de 30, de 1930 mais ou menos, a gente teve um grande ato nos Estados Unidos, né? A questão de taxação de todo o ecossistema ali da cannabis, do cânhamo principalmente, né? E a partir disso, a gente teve a questão do preconceito, né? Estados Unidos mais voltado ali para os negros e para os hispânicos, latinos, na verdade. Foi a guerra às drogas, Guerra às né? drogas, Foi exatamente, que surgiu depois desse Marijuana Tax Act. E aqui no Brasil, mais voltado também em questão étnica, racial, né? Por conta dos escravizados. Então, acho que isso a gente acabou eliminando, né? Tirando um conhecimento ancestral incrível, muito rico, né? Fez a gente perder uma boa parte de conhecimento científico nisso daí, né? Ou até mesmo anedótico, que não deixa de ser real, que funciona, né? E voltamos aí por volta da década de 60, 70 a figurar de maneira científica e já na década de 80 recuperar o nosso estrelismo, digamos assim, né? Frente a publicações científicas com a cannabis.
é importante lembrar isso daí, a gente ouve muito na medicina veterinária, eu não uso porque não tem base científica, porque não tem estudo, e quando um veterinário brasileiro fala, ou até um médico brasileiro fala isso, ele desconsidera toda a história assim, da ciência nacional, né? Década de 80, 70, década de 80, com Elisaldo Carlini e USP de Ribeirão Preto, o Brasil figurava entre os países que mais publicavam artigos científicos com canabinoides no mundo. Inclusive, ainda estamos no Liderando, auge, liderando. E isso despreza também o conhecimento empírico, né, dos ancestrais. Com toda né? certeza. Exatamente. Que sempre foi muito forte pra gente, para os latinos, né? Hemisfério Sul aqui. Então, América do Sul, no geral, tem muito disso do xamanismo, né? Do conhecimento das ervas, das plantas, das flores. A gente até estava comentando antes de entrar aqui sobre esse conhecimento. Minha avó era benzedeira, né? E toda aquela geração dela tinha muito disso de benzer as pessoas, benzer as crianças. Não me lembro se benziam animais, mas muito provavelmente Possivelmente. jogava uma erva no animal, um chazinho para ele. Então, essa questão do preconceito, né, a falta de conhecimento e do preconceito sobre uma planta riquíssima afastou muito a gente do nosso conhecimento ancestral. Inclusive, eu venho de cidade, né, pequena. E um dos veterinários lá da minha cidade, ele cultiva lá no fundo mesmo, ele faz uma tintura de barbatimão e cravo, que é incrível. Do tipo assim, a gente usa vários alopáticos ao longo de vários dias, tentando curar feridas, e essa tintura dele tipo assim, uma semana tá seco. Assim, é absurdo. Minha nada avó mais tinha é do que... arnica. Qualquer coisa Arnica que montana, pegava, eu passo em arnica. tudo. Pegou a Até arnica, hoje eu tenho uma arnica lá em casa, que, É. por exemplo, eu tenho esse monte de piercing, né? É. Eu curei com que? Arnica. Sério? Pessoal, tintura de arnica. É. Arnica Boa parte É. das moléculas farmacológicas que existem hoje são derivadas de plantas, né? Inclusive do Lobo-Guará também, ele tomou arnica montana, é um excelente anti-inflamatório. Legal. Ele é excelente anti-inflamatório junto com a cannabis. E a maconha nada mais é do que mais uma dessas ervas que trazem Sim. potenciais benéficos para o ser humano. E por que não ser encarada com naturalidade? É mais uma erva, né? Exatamente, né? E o que Paracelso já falava, né? O que diferencia a droga o veneno do remédio é a dose. E aí a gente conhecendo o sistema endocannabinoide, conhecendo a planta, a gente consegue entrar com segurança. E falando em cidade pequena e esse conhecimento aí da ancestralidade do povo nativo, né? Eu morei pertinho de Chapada dos Guimarães. Uhum. E ali o Cerrado brasileiro, o bioma ali é riquíssimo em termos de plantas medicinais, né? Ali na região é muito comum você ir em feira livre e ter a figura do raizeiro, que vende as garrafas. Aí, tipo assim, para tudo, para qualquer tipo de problema de saúde, tem uma raiz de unha encravada. A impotência sexual, de verdade mesmo. E os nomes, assim, são incríveis lá, tá? Tem uns nomes, assim, incríveis, assim, da Feira Livre. E é verdade mesmo, assim. E lá eles chamam de garrafada. Garrafada. Porque daí fazem na garrafa PET, assim, tal, coloca. Então, assim, eu acho que a natureza, ela bom, né? A natureza dá para a natureza, né? Somos natureza, dá para a natureza tudo que é para curar a própria natureza, né? Tudo interligado. Tudo interligado. Até né? porque hoje em dia, vários dos alopáticos já não estão fazendo mais o efeito que eles faziam antigamente. A gente está criando certa resistência, principalmente de antibióticos. E o que todos nós estamos fazendo? Retornando para plantas, para fitoterapia, né? O futuro é ancestralidade. O futuro é ancestralidade. Né? Muito... Tinha uma. Meu pai tinha até me encaminhado. Né? O futuro já começou bem atrás. Meu pai tinha uma frase, agora eu não acho que eu não vou conseguir achar, mas tinha num centro que ele faz, inclusive tinturas de várias plantas. É exatamente isso. A ancestralidade, o quão a ancestralidade é o futuro. Está presente no presente e estará presente no futuro. Porque assim, eu acho que a vida ela acontece de uma forma simples, né? A vida de verdade mesmo, ela é de uma forma simples. Nada se cria, tudo se transforma, né? Como se diz, né? Eu vou falar aqui um exagero, tá? O exagero, vocês podem me criticar aí. Deixa eu até olhar o bate-papo aqui, se tem alguém querendo comentar alguma coisa com a gente. Pessoal, manda pergunta aí no nosso chat. Tá ativo o chat aí, Gabriel? Chegou alguma coisa? Se chegar, você me avisa? Avisa pra gente aí, Gabriel, nosso diretor aqui do DeusaCast. E é uma bobeira que eu vou falar, mas é a verdade. Pô, ninguém consegue comer
comida gourmet todo dia. É o arroz e feijãozinho ali. Exato. Tipo assim, enjoa, né? O básico Tipo, que funciona. Não vai. O básico funciona. Né? Tipo assim, é legal você... Mas eu acho que a própria natureza pede para voltar à sua origem, né? Uhum. O natural, né? Há uma exigência desse natural. E eu acho que agora é um bom momento para a gente falar sobre prescrição, né? Eu acho que é interessante aqui a gente falar sobre prescrição, até para a gente entender em que momento. A gente sabe que o veterinário, em um período, ele viveu ali um limbo regulatório, né? Durante muitos anos. Sem dúvida. Na Sim. prática clínica, ali, muitos ali lutando, Uhum. dando a cara a tapa, comprando uma briga, né, para conseguir levar essa alternativa, esse conhecimento para a saúde dos animais. Sim. Teve esse momento de limbo regulatório e agora me parece que as coisas estão avançando. Teve uma atualização da portaria 344, hoje há uma possibilidade de prescrição regulada, né, reconhecida da Exato. 327, mas ainda tem algumas limitações sobre o percentual de THC. Queria que vocês atualizassem para a gente esse momento Esse da prescrição panorama. e depois a Júlia traz para nós quão complexa é uma prescrição de cannabis para animais. Você vai ver, não sai daí. É verdade, é tudo muito recente, né? Essa inserção do médico veterinário na portaria 344 da Anvisa, junto com os médicos e com os dentistas, ela foi efetivada dia 30 de outubro de 2024. Isso. Sim. Então, menos de um ano, é tudo muito recente. Isso foi delegado pela Anvisa, e a Anvisa passou a bola, literalmente, né? Mapa. Perdão pelo trocadilho. Passou para o mapa regulamentar as medicações das quais o médico veterinário pode prescrever. Hoje, o que a gente entende é produtos que estão devidamente registrados sob a RDC 327 e a 660 podem ser prescritos pelos médicos veterinários. Inclusive, fórmulas magistrais, que entra a questão das associações que já estão regulamentadas. Então, se analisar de maneira bem fria, são mais ou menos 3 vias que nós temos. A 327, os nacionais, 660 importado e as fórmulas magistrais que entram as associações. Com relação a limite de THC, nós nos baseamos pela questão da RDC, até 0,2% ou 0,3%, né? Mas em alguns casos, algumas patologias especificamente, a gente necessita entrar com uma alta carga de THC e casos de espécies específicos, digamos assim, que é o caso dos felinos. Os felinos, eles têm algumas, não sei se deficiência seria a palavra certa, mas um funcionamento diferente, né, do que a gente já conhece normalmente, de cão, cavalo. Então, ele tem a falta de algumas enzimas metabólicas. Então, a gente fatalmente precisa entrar com alto THC contra o CBD. Ele não consegue metabolizar direito o CBD. Então, isso abre uma lacuna também de dúvida para o médico veterinário, porque a gente não pode prescrever um alto CBD para o gato, por exemplo, né? A gente pode deixá-lo apático ou até mesmo intoxicado, né? Ele não vai metabolizar muito bem isso, a gente tem uma sobrecarga hepática, uma dificuldade de metabolização e excreção. Então, para esse tipo de espécie, a gente tem de focar numa carga mais alta de THC. O que essa limitação de 0,2, 0,3 pode impedir alguns tratamentos ou uma evolução muito mais positiva para quadros nessa espécie em específico. Muito possivelmente existam outras espécies que tenham essas mesmas necessidades, mas aí só a ciência em um futuro próximo pode dizer para a gente. Essa questão da medicina veterinária é muito complexa porque a gente tem várias espécies, né? Enquanto no humano a gente trata macho, fêmea, criança, adulto, idoso, na medicina veterinária, macho, fêmea, criança, adulto, idoso, de répteis, de equídeos, de caninos, de felinos, de aves, acaba sendo bastante complexo e ao mesmo tempo apaixonante, né? Porque cada porta que você abre aparecem mais 10 portas e cada 10 portas mais 10 portas, então é algo que mais ou menos não tem fim. É interessante o caminho que a gente trilha. E ainda tem um desafio maior, porque o tratamento canábico, ele tem que ser personalizado também, porque a planta também tem... A planta é bem específica, Exatamente. Né? Não é só um cultivar, tem vários cultivares de cannabis, né? E aí, eu quero apagar essa fogueira com mais gasolina, que entra no caso dos cães, por exemplo, que a gente tem raças, né? E aí as raças dos cães, para alopáticos, a gente já conhece muito bem isso. A gente pega algumas raças de cães
que tem uma dificuldade de metabolização de determinados fármacos, e eu imagino que com a cannabis seja muito próximo. Então, além dessa particularidade da espécie, a gente vai ter particularidade das raças também. Isso muito possivelmente necessita de estudos para que a gente traga com certeza, com precisão, mas se já acontece com alopáticos, muito possivelmente vai acontecer com a cannabis também. Porque a gente está falando de molécula, a gente está falando de canabinoide, que tem potencial terapêutico. Já que você jogou gasolina, posso jogar um pouquinho de etanol? Claro, meter fogo em tudo. Vai. Outro trocadilho, hein? Desculpa, gente. Maravilha, pessoal. Terça-feira, quase 11 horas da noite. Estamos ao vivo aqui, ó. Deixa um comentário, participe também dessa conversa, viu? E já compartilhe esse vídeo, você que está acompanhando a gente. Não, porque assim, assim como na medicina, né, para tratar os humanos, tem muitos médicos, e eu já vi vários relatos de pacientes que não prescrevem a cannabis, não porque eles têm a convicção de que a cannabis não funciona, porque não tem o conhecimento. Sim. Né, o conhecimento. Então, você vê a complexidade que é a terapia canábica, o quanto que o médico veterinário tem que se esforçar, se atualizar e buscar conhecimento, e muitas das vezes deixam de prescrever porque não tem esse empenho de estudar, de buscar informação. Então, você vê, então, eu acho que o crescimento também do setor canábico, dessa terapia, depende muito da vontade, da disposição de médicos estudarem. Com E certeza. até uma orientação para os pacientes, porque muitos pacientes recebem o feedback do médico. Olha, cannabis, eu já ouvi bastante isso. Não, cannabis não dá muito certo, não é bem assim. Não é bem assim porque talvez ele não tenha o conhecimento, não tenha a segurança para prescrever. Então, estudem medicina endocannabinoide. Antes disso, na verdade, é um problema que é devido às universidades, né? Porque é um negócio, Que já é uma não é fisiologia já não é colocado que já na deveria, grade, né? exatamente, porque na universidade, por exemplo, quando eu estudei, não tinha sobre cannabis medicinal, meu TCC foi o primeiro relato de caso ainda dentro da universidade, e ninguém sabia me explicar, por exemplo, até falei isso com o Brunão, o que eram receptores órfãos. O que hoje a gente já sabe que as GPRs, TRPVs são um dos receptores órfãos, mas na fisiologia chega num dado momento em que, tipo, esse aqui é receptor, não sei, de coração, receptor não sei do que, esse receptor aqui é receptor órfão. Mas de onde que ele é? Ainda não foi elucidado. Batem isso, fecha e passa pra lá. E desconsidera. Sendo que é uma base. É sistema endocannabinoide. Essa questão da educação é uma parte que me interessa bastante, né? A gente vem fazendo esse trabalho de educação. Eu, junto do meu orientador, a gente criou uma disciplina no curso de medicina da Unicamp, né? Farmacologia e toxicologia dos canabinoides. Uma disciplina muito interessante, apesar de optativa, bastante rica, né? Apesar de optativa, acrescenta que o quanto de inscrito que teve. A gente abriu a turma para 40 alunos e na primeira turma deu mais de 200. Sim. Teve de mudar em 3 dias, né? Porque no primeiro momento seria presencial e aí a gente teve de passar para online. E aí abrimos a segunda turma nesse primeiro semestre de 2025. Também deu 180 inscritos. Então, é um tema que os profissionais eles estão buscando e é fundamental, né? E eu acho legal porque a gente acompanha essa evolução na área da educação, né? Nessa área da educação. A gente tem uma bíblia da farmacologia, né? Goodman & Gilman, que essa última edição dele já vem com um capítulo exclusivo de sistema endocannabinoide. Então, as coisas estão avançando, né? De maneira muito lenta, confesso, mas é melhor lento do que parado. Sim. Exato. Então, as coisas estão acontecendo. Acho que essa pressão por busca de conhecimento a partir dos profissionais que são mais abertos, né, que têm a mente um pouco mais aberta, também fomenta essa questão da educação. Fundamental. E quando a gente fala de sistema endocannabinoide, eu costumo brincar que a gente está falando de um nenezão, né? É um sistema que tem sido trabalhado cientificamente cerca de 40, 50 anos. Você pega um sistema circulatório, por exemplo, mais de 600 anos de estudo que a bomba cardíaca foi descrita e começou a ser estudada. Então, você pega um outro comparativo que eu sempre faço. Será que se a gente tivesse descoberto nosso sistema circulatório há 40 anos, hoje a gente faria um opioide intravenoso? Eu imagino que não. Então, não significa que a gente vai fazer fitocannabinoides intravenosos. Mas, falando de 40 anos na medicina, é quase nada, né? Então, é um passo que a gente tem acompanhado também e vê que ele está em movimento, que ele tem sido debatido e que tem caído no conhecimento dos profissionais. Isso é fundamental para que a evolução seja cada vez mais forte, né, consolidada, né, e presente nas instituições de ensino. E os pacientes têm provocado isso, né, Sim. nos profissionais, né? Tem gente que já chega na clínica, doutor,
será que não dá para usar o óleo nele? Ah, meu cachorro é epilético, meu cachorro tá com dor. Eu vi no Fantástico, eu vi em tal programa, não dá pra gente entrar com óleo de cannabis? Isso é muito legal e desafiador, né? Sim. Se pega profissionais que estão se atualizando, ok, perfeito, a gente consegue esclarecer. E aquele profissional que não está atualizado, né? É aquele que fala assim, não é bem assim e tal. Não tem estudo sobre isso. Não tem estudo sobre isso e tal. Exato. Então, assim, achar a evolução também, porque eu acho que, no final das contas, né, o que vale mesmo é a qualidade de vida do paciente. Sim. Acho que é isso que está em discussão, né? Exatamente. Aquilo que faz É o bem principal, na para o verdade. paciente, né? E os animais que dá tanto para nós, assim, de carinho, atenção. Pô, você cuida bem e, às vezes, assim, cuidar bem é você buscar o melhor tratamento. Né? Porque eu imagino que muita gente cuida muito bem dos animais, Sem né? dúvida. Mas às vezes ela está oferecendo para ele não é o melhor. Algo que É uma não seja boa melhor. intenção, mas que não é. Então acho que você buscar esse conhecimento para de fato oferecer aquilo que há de melhor, com menos prejuízo, com menos efeito colateral, que possa trazer qualidade prejudicar e melhorar a qualidade de Exato. vida e tal. E aí, Júlia, mostra pra gente então o quão complexo é uma receita, como que funciona a prescrição para praticamente uma bula que você tem que fazer para o paciente? Não que eu tenho que fazer, né? O que eu gosto de fazer? Esse é o laudo, passa o... Esse é um laudo? O laudo, Explica na verdade, pra gente, eu o que também que é coloco bastante coisas nos laudos. Para associações, é bom a gente encaminhar laudos. Então, tem o laudo anexado juntamente, né? Então, só para a gente orientar quem está vendo a gente aqui agora as imagens. Essas aí né? agora é a receita. Então, essa aqui é uma receita Isso. quando você vai prescrever o óleo de cannabis para um animal. Exatamente. Isso daí, na verdade, para quem, veterinários que estejam assistindo nós agora, é bom ter também como referência, mas isso daqui é basicamente para o tutor. Por quê? Eu entro muito na questão de empatia. Quando você vai no médico, você lembra de tudo que ele te passou? É difícil. Eu não lembro. Então, o que eu fiz? Juntamente para me respaldar, né? Eu coloco ali primeiro qual é o óleo que eu quero. Até então eu coloco fitocomplexo. Por quê? Por conta de ser full spectrum. A minha preferência é sempre para full spectrum, no caso de associações. Esse óleo, inclusive, depois a gente pode entrar aqui em discussão, foi o que eu desmamei. Ou seja, a cannabis não necessariamente é pro resto da vida. Então, e no modo de usar. A primeira coisa, quando a gente pega óleos de associação, são óleos que eles são, vamos dizer, artesanais. Ou seja, ele não vai ser ele não é homogeneizado, chega em casa homogeneizado. Por quê? Ele é feito, a maioria das vezes, de extrato e azeite de oliva. Então, essas moléculas, o extrato, pode ser que ele decante no fundo, e quando a gente pega o conta-gotas, não tem nenhum de conta-gotas, esqueci de trazer, a gente pega mais o extrato do fundo do que o próprio óleo. Então, ao não homogeneizar esse óleo, pode ter problemas durante o tratamento. Inclusive, tem uma tutora minha também que ela descobriu, né, que o problema de epilepsia da cachorra dela, que a gente só tá tratando com óleo de cannabis, é que ela não homogeneizava o óleo antes. Então, ela passou com vários outros profissionais que não explicaram para ela que tem que homogeneizar o óleo, e ela falava que não funcionava. Eu falei, a gente pode tentar a última vez aqui comigo? Eu te dou essa certeza. A cachorra tem 7 meses. Desde que eu comecei a tratar e ela homogeneizar o óleo todos os dias, ela nunca mais teve crise. Então, esse homogeneizar é muito importante. Então, é o primeiro tópico. Antes de administrar o medicamento, é importante misturar completamente o conteúdo dentro do frasco. Para isso, retire o óleo de dentro do conta-gotas. Não é só homogeneizar o óleo. Tem que tirar o que está dentro do conta-gotas e homogeneizar todo o conteúdo presente dentro do frasco. Frasco fechado, etc. Aí, as observações. Aí abaixo. Administrar 1 hora antes ou depois de qualquer medicamento alopático. Às vezes eu falo isso durante a consulta, o tutor não se recorda muito bem. E isso é principal, por quê? A cannabis, ela é metabolizada pelo citocromo P450. Ou seja, ali no citocromo P450 é metabolizado outras diversas drogas. Então, quando a gente tem tanto a cannabis quanto outros alopáticos, vai ter uma briga por esse receptor, por esse metabólito, né? Então, pode ser que dê problema. E a maioria das vezes, ou potencializa e o animal tem os efeitos colaterais não desejáveis, intoxicação, etc e tal, por outros alopáticos, ou não fazer não atingir o devido efeito.
Aí, eu coloco esse, né, de medicação, inclusive embaixo, ó, a justificativa para essa recomendação e possíveis interações medicamentosas. Aí, logo embaixo, eu coloco também a importância dessa introdução gradual do óleo. Porque é isso que a gente falou, cada animal tem um sistema endocannabinoide de uma maneira diferente. Ele tem uma demanda de uma maneira diferente, ele responde de uma maneira diferente. Então, a gente introduz isso gradualmente, ou seja, dá uma gotinha, daqui 12 horas dá 2 gotinhas e analisa. Eu peço para o tutor sempre estar em contato comigo, tanto é que eu falo que eu não tenho uma consulta, é um acompanhamento de pelo menos 30 dias, em que o tutor sempre está me falando, ó, Ju, dei 5 gotinhas hoje, eu achei que ela ficou um pouco cambaleante. Aí é só voltar uma gotinha. Eu ajudo tudo isso, inclusive aqui também tem escrito. Faz o ajuste da dosagem. Ajuste da dosagem. Para permitir que o animal melhor se adapte à substância. Aí monitoramos esse paciente para encontrar a quantidade de gotas, que é isso que eu acabei de explicar, melhor para esse organismo. Aí o que acontece que ele está escrito, ó, no exemplo do planner encaminhado juntamente à receita. Eu faço um planner para esse tutor, cheio de quadradinho, que a maioria dos tutores gostam de imprimir e colocar na geladeira. Porque ele coloca uma estrelinha pro dia que tem crise, por exemplo. Para a gente analisar uma melhor, visual, quantos dias teve crise depois da introdução da cannabis, se teve crise, quantas gotas ele deu. Porque normalmente eu sempre peço para ele desenhar uma gotinha e colocar, 3 gotas num dia, gotinha, 4 gotas no outro dia. E assim a gente tem um controle Mais bem preciso. melhor, Uhum. sim. Até para fazer o ajuste, né, da Sim. dosagem, né, numa próxima É consulta. sempre exato de manter tudo anotado, porque na correria do dia a dia é normal que realmente esqueça, ou, nossa, quantas gotas eu dei hoje? Olha na geladeira ou até no aplicativo, tá, foi 3, então o 3 ficou bom, vou continuar dando 3. E assim a gente achou a dose esperada. Aí que tá, ó, caso ocorram efeitos adversos, isso pode indicar que a dose do medicamento ultrapassou a necessidade. Abaixo, eu coloco quais são os efeitos colaterais, né? Aí os sinais clínicos de efeitos colaterais ou de interação medicamentosa: incoordenação, ansiedade, sedação, sonolência, tontura e tremores. Eu sempre deixo isso tudo, porque o tutor não vai lembrar disso tudo que eu falei. Entendi. Talvez nem esteja lembrando de tudo isso que eu falei. Sim. Então, aí, para evitar os efeitos colaterais, para evitar os efeitos colaterais, introduzindo os medicamentos aos poucos, eu sempre coloco de novo. E essa gradativa, né? Aí, logo em seguida, eu também coloco: a dosagem do paciente é individual. Tudo que eu falei na consulta está escrito aqui. O que significa que a quantidade de cannabis a ser administrada depende muito da deficiência desse sistema endocannabinoide. Porque eu falo muito sobre o sistema endocannabinoide com o tutor. Eu explico, por exemplo, em caso dele estar, muitas vezes, com dermatite, aí que a gente pode falar isso também mais pra frente. Em caso de dermatite, está muito ligado também ao intestino, e a gente não faz ideia. Então, não só o sistema endocannabinoide de pele e intestino tá danificado, né? Pode ser através da alimentação. Porque é isso, né? A cannabis está muito ligada ao comer. E esse comer também, a alimentação, o intestino é o segundo cérebro. É ele que comanda toda essa outra estrutura do organismo, né? O que a gente ingere, a gente é aquilo que a gente come. Isso liga exatamente isso. Ou seja, se a gente é aquilo que a gente come, tudo que a gente ingere nada mais é que o nosso segundo cérebro intestinal está mandando todos os nutrientes para serem devidamente distribuídos no organismo, né? E aí é meio que isso, né? Então, o manejo do paciente influencia diretamente na resposta do sistema endocannabinoide. E no laudo, coloca o laudo lá. Só passar mais um? Só passar mais um. Isso. Esse é o laudo. O laudo. A maioria das vezes eu coloco muito sobre ali, monitorar de perto a resposta do paciente ao tratamento. E às vezes eu coloco, por exemplo, ali, ó, sessões de acupuntura, introdução de alimentação natural, que é por conta exatamente desse tópico que eu te expliquei. Passeios e atividades. Porque a maioria das vezes os tutores, eles querem curar o animal com a medicação, mas esquece que o animal também tinha vamos supor, a ancestralidade, uma vida livre. Então, um animal que é completamente, fica somente no apartamento e tá querendo curar, por exemplo, a ansiedade com CBD, sem curar o manejo, não funciona. Então, eu coloco isso tudo no laudo também. Medidas de manejo específicas a fim de minimizar os efeitos adversos. Que o efeito adverso talvez seja devido à ansiedade. Você deu CBD esperando que ele fique menos ansioso, mas você não curou a causa. Então, a cannabis não é para curar de tudo e não tratar a base, que talvez seja mais comportamental do que, de fato, um
um problema real do sistema endocannabinoide. Ou seja, se o cachorro continuar trancado no apartamento de Não 45 vai melhorar. metros quadrados, um cachorro de grande porte, ele vai ficar ansioso e não tem CBD que resolva o faça problema. milagre. Faça milagre. Isso é muito interessante que a Ju fala. Quando a gente trabalha com o sistema endocannabinoide, a abordagem ela é bem ampla. Não é só dar uma gotinha e achar que tá tudo bem. Então, toda essa questão de manejo, o sono adequado, a alimentação adequada, né? A diversão, que a gente chama, né? Que é o passeio, tirar ele dessa rotina, que nem você disse, estressante, né? Um animal dentro de um apartamento. Cara, nem a gente gosta de ficar trancado dentro de um apartamento, a gente precisa dar uma volta. Então, toda essa abordagem de maneira mais ampla, atuando em sistema endocannabinoide, vai potencializar os efeitos do óleo. Isso E é essa fundamental. receita, Júlia, ela é um padrão do mercado ou é mais um cuidado seu? Não, ou é essa orientação mesmo que os médicos veterinários têm na hora de passar a prescrição? Era o que deveria ser, não que realmente seja. Eu gosto de fazer isso exatamente por conta que eu falei, da empatia. Porque eu, quando vou em médico, eu não lembro de absolutamente nada. Se eu não gravo, passa. Paguei consulta à toa. Não, isso é importante porque, Bruno, olha só, a gente tem a ciência desenvolvendo pesquisa, tentando entender e apresentar todo o potencial da planta, a educação que capacita o médico, Sim. e ali depois nesse tripé tem o cuidado do tutor para conseguir colocar em prática tudo aquilo da forma como deveria ser, Foi passado. Exato. né? Para que a medicina endocannabinoide tenha seu efeito, né? Seja Porque se efetiva. você não faz esse tripé da pesquisa, educação e o manejo ali, o tratamento ali do paciente, né? Há uma falha, e Com não certeza. necessariamente a falha da planta. Não. Exatamente. É mais uma falha de manejo, de atuação, do que do próprio funcionamento da planta, né? É mais fácil culpar terceiros, né? Então, assim, é muito importante para o tutor, então, e para o paciente em geral, Sem né? sombra de Esse dúvidas. programa que fala sobre saúde, eu acho que essas dicas também vão. A gente está Com abordando certeza. a medicina veterinária, mas para os humanos também, obviamente, né? É bem Sim. válido. Até sem quando sombra de você dúvida. toma um medicamento, tá lá, de 8 em 8 horas. Você tem que Isso. tomar de 8 em Sim. 8 horas, porque a pesquisa foi feita, o farmacêutico ali que pesquisou entendeu a interação medicamentosa, A meia-vida de a cada... meia-vida, Concentração concentração. dessa medicação no organismo. Então, tudo isso tem relação e é louvável esse estilo de receita que a Júlia faz. É o que deveria ser de padrão e comumente a gente encontra o contrário disso. Óleo de cannabis, 2 gotas de manhã e à tarde, tchau. E se você Isso não- entende o que tá escrito, né? Exatamente. Tem isso também. Então, O que tá escrito aqui? esse cuidado, né, de se colocar no lugar do outro, acho que a medicina veterinária traz muito disso, né, da empatia. Sim. Como você mencionou anteriormente, né, é quase que um pediatra. O cachorro não vai falar, o gato não vai falar. Então, nada mais justo do que a gente se colocar no lugar deles e trazer algo muito claro, né, muito de fácil visualização, de compreensão e mais fácil execução também, sem dúvida. Então, para a gente fechar esse assunto, deixa uma orientação para os tutores da importância de seguir corretamente a prescrição. Dá trabalho, né? Tem que ser no reloginho ali, calculado, dá bastante trabalho, imagino, mas é importante para ter eficiência ao tratamento, né? Questionem e confiem no médico veterinário. Sim. Né? Sigam as recomendações, confiem no médico veterinário, porque a gente está à disposição para poder ajudar e trazer a qualidade de vida que esses bichinhos merecem, sem sombra de dúvida. Bom, a gente está falando sobre o comportamento, acho que é um bom momento para a gente falar sobre aqueles cachorros mal educados, né? Aquele cachorro agitado ou de grande porte, que você chega em casa, ele começa a te cheirar, a pular em cima de você, e esses cachorros são chamados aí de mal educados, né? Mas, na verdade, pode ter algum tipo de patologia, de ansiedade, de transtorno. Muitas das vezes, o comportamento do dono reflete o comportamento do animal. O que a gente pode falar sobre isso? Porque, assim, eu já observei vários cachorros, principalmente algumas raças, assim, de grande porte, que são cachorros bastante agitados, né? Sim. E aí, cachorro mal educado, cachorro tal. Mas, na verdade, talvez ali exista uma patologia, um transtorno, alguma coisa que está levando esse animal a ter esse tipo de comportamento e como observar, como entender o que é do perfil do cachorro mesmo, que alguns podem ser mal educados ou não. Não é nem de ser Mas- mais educado, né? É. É que, tipo assim, às vezes, por exemplo, a gente pega um Border Collie, que é um cachorro que ele foi criado
pra, como eu falo, pastorear, né? Pastoreio. Aham. Então, ele precisa correr, ele tem essa Espaço. necessidade de espaço, de estar sempre ativo. Aí pega um cachorro desse e é isso que a gente falou, coloca no apartamento. Ah, ele tá muito ansioso, ele tá pulando, ele tá, tipo, pedindo muita atenção. E às vezes o tutor chega em casa, fica o dia inteiro fora, o cachorro dentro do apartamento, tipo, um cachorro que era pra correr, tá inteiro cheio de dermatite, lambedura, de ansiedade, tá com a patinha inteira inflamada. Por quê? Esse cachorro só quer ser cachorro. E ele tá sendo um cobaia dentro de um apartamento. Aí chega, pula no tutor, porque ele tá extremamente feliz. Poxa, agora eu vou passear. Aí o tutor chega, mexe no celular, deita na cama e, tipo, foda-se. E não é bem assim, né? Acho que entender a base da raça, né? A gente Exato. tem raça de pastoreio, tem raça de companhia, a gente tem raça de defesa. Então, é isso que a Júlia falou. Não adianta a Entender gente pegar uma raça genética. de pastoreio que é para viver em fazenda e trancar num apartamento. Não dá pra gente pegar uma raça de proteção de grande porte e colocar também numa casa minúscula, com espaço confinado. Então, acho que antes da gente adotar ou comprar um animal, entender qual é o padrão dessa Sim. raça e ver se, pro nosso estilo de vida, essa raça consegue nos acompanhar, né? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente ter sucesso na criação do animal, minimizar problemas, obviamente, patologias, e caso venha desenvolver patologias, entender aonde que ela nasce, né? Aonde a gente está errando nesse manejo que veio a ocasionar essa patologia, trazer essa patologia. Seja de ansiedade, seja de falta de comportamento, ou seja qualquer outro tipo de problema que venha atrapalhar essa relação homem-animal. E ainda falando sobre comportamento, nesse mundo de decepções, desilusões, ansiedade, tristeza, o quanto que tutores estão depositando ali no animal toda a sua frustração, não de uma forma intencional, né? Sim. Necessariamente, né? Porque a gente vê hoje, tipo assim, animais às vezes sendo tratados ou observados como se fossem seres humanos, colocam roupa no cachorro, trata ele ali com aquela... como se ele fosse um filho, ser humano. Projetando, Não queria né? usar essa palavra, né? Porque É o meu filho peludo, né? A gente ouve bastante. Mas não deixa de ser filho, mas assim, eu acho que quando o filho continua sendo animal, é uma coisa. O problema talvez seja quando esse animal começa a ser um filho e há uma projeção de um ser humaninho ali, humanizado e tal. Porque assim, a gente está vivendo um momento, né, principalmente de transtornos de ansiedade, depressão, né, isso está presente, infelizmente, cada vez mais na vida dos seres humanos, nessa vida agitada, nessa vida doida que a gente às vezes tem, estilo de vida, aquela correria. E, às vezes, essa frustração, ela é projetada no animal, o quanto isso prejudica e como tratar. Aí não se trata só o animal, trata o tutor também. Tem que ter todo esse olhar, né? Eu costumo dizer que o veterinário é médico veterinário e psicólogo. Uhum. E boa parte das vezes a gente precisa convencer ou tratar o tutor, o responsável, antes de tratar o cachorro, né? O filho dele, o filho peludo, digamos assim. Isso foi mais evidenciado pós-pandemia. Sim. Não sei se porque todos foram confinados no mesmo espaço ou porque esse confinamento trouxe um conhecimento maior do animal. Porque até então o cachorro era aquele cara que ficava ali jogado num canto, que ia brincar com a bolinha. Né? Fundo de quintal e levar para um passeio dia sim, dia não. E depois de pandemia, a gente teve um contato mais íntimo, mais próximo e começou a se observar mais esse comportamento de ansiedade. Muito provavelmente isso está relacionado também com o estilo de vida dos responsáveis, dos tutores, né? Então não basta só a gente entrar para tratar o paciente, mas compete a gente também dar algumas recomendações para esses tutores responsáveis para que ajude a minimizar a patologia do animal e potencialize, obviamente, o tratamento de eleição. E essa questão de colocar roupa no animal, isso acaba prejudicando o Júlio em algum momento, causando algum tipo de patologia, dermatite? Sim, o que acontece? Qual que é a gente estava até conversando. Na verdade, né, veterinária para isso mesmo? Porque, pode por colocar, exemplo, não pode? Pode, não pode. Aí que tá. Tem uma linha tênue entre o poder e não poder. Por quê? Se eu compro uma roupinha, sei lá, achei linda uma roupa, acabei de falar, inclusive isso compro não, a gente vindo aqui. Comprei uma roupa da Yves Saint Laurent pro meu cachorro, que é um Lhasa Apso, por exemplo, que tem pelo pra caramba, é gordinho, e tipo, ele não está sentindo frio, é um verão. Não, você não vai colocar roupa. Até porque ele vai colocar essa roupa, passou uma semana, vai pro pet shop, semana que vem ele vai pro pet shop de novo, semana que vem vai pro pet shop de novo, todos os dias praticamente no pet shop, e isso vai tirando toda essa
essa produção natural da pele do animal, do pelo do animal. Então, colocando essa roupinha, cada vez mais ele produz mais o cheiro ruim que o tutor não gosta. Então, coloca aquele monte de roupinha, um monte de perfuminho, e isso não. Agora, se o animal por exemplo, eu tenho o meu pincher 0, idoso, 16 anos de idade. Ele não tem tecido adiposo. Ele, agora, nesse período de frio, ele olha pra mim, tipo, tremendo, implorando mais roupa. Porque ele, além de ser um pincher, que ele tem o metabolismo dele muito mais acelerado, ele queima muito mais energia do que um porte maior, ele tem 16 anos de idade, ou seja, quanto mais velho, mais essa perda de massa muscular, de gorduras, etc. Então, a roupinha assim como nós estamos de roupa hoje, tá frio. Então, coloquei roupa pra não passar frio, de fato. Então, tem essa linha tênue. Uma proteção Desde física, quando né? o animal... exatamente. A gente não vai andar pelado no inverno. É praticamente isso. O animal precisa, coloque roupa. Ele tem pelo pra caramba. É um husky siberiano. Tipo, ele é um animal de neve. Coloquei roupa porque eu achei bonitinho. Ele vai ter problema. A pelagem, ela serve como barreira e como proteção também, né? Do Sim. mesmo jeito que a gente vê na época de calor os animais deitando de barriga num piso frio, e Todo barriga, esticado e mesmo, barriga assim. justamente porque tem menos pelo, né? Todo esse friozinho ele acaba se entrelaçando pelos Transferência de calor. Né? pelo pelame e controlando melhor essa temperatura. No frio também acontece a mesma coisa, né? Esse pelo serve como uma proteção física, uma barreira física para o frio. Então, animais de pelo longo e de boa composição adiposa, a gente não indica roupa. Agora, comparações que nem a Júlia citou, né? Do pincher, que, pô, cães bem magros, né? Não com tem pouco tecido pelo, adiposo, pouco um pelo. pelame mais fino. De fato, esses daí a gente até indica roupinha, porque passa a ser uma proteção para ele e ter esse controle térmico muito mais preciso. Em caso de problema de pele, a cannabis ajuda também? Com certeza. Com certeza. De duas formas, né? Tanto oral quanto pela via tópica. Sim. A gente já tem pomadinhas, tem alguns Inclusive sprays com raiz de dermatológicos. cannabis, que a gente nem... Tipo, a gente só fala muito do óleo, né? Do extrato. Mas, na verdade, a raiz também é muito feito pomada, com a raiz da cannabis. Olha só que legal. E é excelente para Que é dermatite bem atópica. interessante, exatamente. Então, O PEA também, inclusive, que é um canabimético. Eu falei muito disso tanto no Seixas Talks quanto no Congresso. No congresso. Aham. O PEA, quando ele é administrado em 30 miligramas quilo, ele é excelente para dermatites. PEA é um... Palmitoilutanolamida, né? Ele é um que é um canabimimético. endocannabinoide, né? Mas é conhecido Natural. como um cannabinomimético. Que vem do palmito. Canabimimético. Não, Não, vem... do óleo de palma. Não. Ele é do óleo de tá. palma. Ele chama palmitoilutanolamida. É uma... Entendi. É uma substância que a entendi. gente produz. Nós também produzimos, os Mas animais tá na também cannabis a produzem. substância ou não? Essa daí não, essa Não. daí Ela é é endógena. um endocannabinoide, ele é Ah. produzido internamente. Nós e os animais humanos e não humanos produzem naturalmente. Porém, podemos mandar manipular. Agora, Quando Perfeito. manipula, a gente conhece como nutracêutico, né? E ele é conhecido como um canabimimético ou canabinomimético porque ele executa funções muito parecidas com a dos canabinoides. mimético, Fitocannabinoides. mimetismo, né? Tipo, age como e cana por conta da cannabis. Então, é um Perfeito. que atua no sistema do canabinoide. Meu caro Gabriel, a gente pode mostrar aí a festinha animal? Pode ser? Falando sobre comportamento ainda, né? Tem um vídeo aqui legal, assim, chama bastante atenção, né? O Gabriel vai colocar pra gente aí agora. Tem alguns animaizinhos ali. E aí, pessoal, o que a gente pode avaliar vocês como profissionais, né? Aí uma festinha de aniversário, né? Está uma interação social entre os animais, bolo, festa, buffet. Nossa, Leandro, enquanto E aí, o a que isso, vocês é dizem também pra outra nós? linha tênue. Entre, como é que fala? O incrível bom e senso. o... Por quê? Aí o que a gente analisa aí? Quando realmente é um tutor projetando a sua humanidade em cima do cachorro, não é legal. De tipo, realmente trata como filho, etc e tal. Mas, por exemplo, o tutor que nem tira esse animal de casa, por exemplo, e tem uma festa de aniversário, então esse animal tá sendo bicho, querendo ou não, brincando um com o outro ali, é excelente, porque pensa, o cachorro tá voltando a ser cachorro, ele vai brincar com os cachorros, tá super feliz, ficam felizes,
tem liberação de dopamina, endorfinas, etc., serotonina, ali, o que é também, né, um dos ativadores do sistema endocannabinoide, porque a anandamida, inclusive, que é um dos endocannabinoides, Endocannabinoides. endocannabinoides, toda hora já tô até... tem a liberação de anandamida ali, mas tem 2 lugares pra gente olhar, né, se a gente olha pelo animal feliz, tranquilo, numa festa... brincando, olhando, sendo bicho. Expressando a natureza dele. Expressando a natureza dele. Agora, se for, de fato, um humano que tá projetando todas as suas necessidades, aí, de fato... É por isso que eu falo, é uma linha muito E como tênue. dosar isso, Bruno? Como orientar o tutor, assim, que quer oferecer o melhor para o seu bichinho de estimação, mas também para não ferir esse lado, né, esse lado animal, né? Sem sombra de dúvida, acho que compete ao veterinário e talvez especificamente ao veterinário nutrólogo. Exatamente. Né? Inclusive, numa questão como essa, eu acho que abre até uma outra linha até de mercado pet. Né? Se você pensa como um veterinário nutrólogo focando em buffet de pet? Buffet de pet, cara, possivelmente isso tem um futuro muito interessante. Eu coloquei aqui, né? inclusive, eu trouxe umas imagens tem uma amiga minha que tem um buffet pet e ela é nutróloga. Inclusive, ela tem toda essa linha. Aí, ó. É tudo feito do que o animal realmente precisa. Biscoito de cânhamo para animal? Seria né? excelente, inclusive da semente, né? Porque tem ômega 3, ela é um super alimento. Proteína. Exato. Pode passar que tem mais coisinhas dela. Porque, tipo assim, tudo isso que ela faz, ela é nutróloga, então ela tem completamente controle do que tá ingerindo. Porque muitas das vezes dessas festas de aniversário que a gente vê, nada mais é que ração ultraprocessada, água quente, bateu, fez um bolinho e foda-se, vamos comer. Ou composições que não funciona. respeitam a natureza do animal, Acho que né? tem outra foto também. Altas cargas de carboidrato. Aí, ó, ela tem, enfim. inclusive, um buffet aí, ó, completamente de cachorro e tá nesse mercado pet. Que mercado pet, inclusive, como é que é, Bruno? É o terceiro maior, né, do Brasil. É o terceiro maior do Brasil. 2024, se não me engano, movimentou cerca de 70 bilhões. Não, e uma baita oportunidade Muita. para cannabis, né? Dentro do Também, mercado pet, sem né? dúvida. A gente poderia, assim, de repente, colocar dentro do buffet, da variedade de produtos oferecidos, né? Pensando num futuro regulamentado para o Brasil. Com certeza. A semente e... Bolinho com proteína de cânhamo. A base de tal, cânhamo, a base sem de sombra de cânhamo. dúvida. Isso é fundamental, né? Gordura boa, super proteico. Ômega 3, que é o Ômega 3. precursor, né, de todos os endocannabinoides. Quando eu falo precursor, nada mais é que, tipo, como se fosse a farinha para um bolo. O ômega 3, ele base, é a né? base do... Vai fazer, por exemplo, a anandamida, dos endocannabinoides. O ácido araquidônico. Exatamente. Não, e o mercado pet, ele cresce muito, tem esse potencial Esse potencial. gigantesco, Sim. né? E sem várias dúvida, áreas que a gente há nem muita imagina. oportunidade para o setor da cannabis Com dentro do certeza. mercado pet. Essa parte de alimentação, inclusive com ração, né, para ganho de peso principalmente, ela é muito debatida em animais de produção. Então, bovinos, frangos de corte, suínos, e é bastante interessante, né? Abre uma outra lacuna no mercado veterinário e mercado canábico. Não é só o óleo, né? Isso que é interessante. Se eu não me engano, acho que é uma empresa do Paraguai, ela estava em exposição também Sim. na Cannabis Fair, com ração à base de CBD e outra linha de ração com canabinoides e concentrações com limites de THC também, Eu achei obviamente. incrível. Obviamente a gente tem que ter cuidado, né? Para os animais que não servem para o abate, né? No caso dos pets, animais de companhia, funciona. Agora, para animais de produção, por exemplo, bovinos, ovinos, né? A questão do THC, ela já fica um pouco mais delicada, porque isso daí ela pode passar para o leite, pode passar para Gera carne, resíduo, né? gera resíduo, e isso obviamente vai acabar culminando aí em quem consome. Também compete ao médico veterinário estudar e saber aonde aplicar e como indicar. Maravilha, pessoal. Bom, a gente chegou aqui ao fim da nossa entrevista. Tem mais algum assunto que vocês queiram colocar, que eu não fiz a pergunta para vocês? Eu acho que a gente conseguiu navegar cara, bastante, né, cara, por esse universo Posso fazer mais um canábico. trocadilho? Claro, você Viajamos pode. bastante aqui em todos os Não, universos. inclusive vocês viajaram literalmente. Literalmente, né? Saíram de gente. Campinas. Que hora vocês saíram de Campinas? 7h30? Não, 7h30? 7h10. 7h10. Por aí. 7h20, por aí. 4h20? Viajaram Não, literalmente. 7h20. Vai, 7h20. Leandro, fazer um adendo, que até passou, sobre que cannabis, a gente acha que cannabis usa sempre, né? Contínuo até o fim da vida. E volta uma das...
A Leide, pode voltar outro. Essa daí, ó, inclusive, a Leide, ela, ansiedade, eu introduzi CBD pra ela. Ela foi resgatada. Ela era assim, moto passava na porta, a cachorra ficava louca. Sério? Seríssimo. E ela foi, se eu não me engano, foi 10 ml de óleo que ela tomou, acabou, cessou, ficou assim, correção comportamental. Além de tudo aquilo que, aquela receita que a gente leu era dela, inclusive. Além de, pedi para colocar na escolinha, que tem a escolinha, que chama, mas na verdade é um recanto dos cachorros. É uma fazendinha que tem lá cheia de cachorro, ou seja, o bicho tá sendo livre. Então ela gasta energia lá pra caramba, tem toda essa liberação, né, essa... Como é que fala? Modulação. Homeostase do sistema endocannabinoide, além de ter somente um óleo de cannabis, de 10 ml. Introduzi esse óleo, acabou o óleo, falei, ó, tá ótima. Não tem mais crise. Ela, tipo, dorme, porque ela fazia essa inversão do ciclo circadiano, né? Que é, tipo, ficar acordado durante a noite e, às vezes, dormir durante o dia. Além da ansiedade louca e hiperatividade que ela tinha. Então, introduzi o óleo, acabou o óleo, ela, correção. E pode CBD. ter também a síndrome de hiperemese por canabinoides Nos animais? nos animais? Nunca observei, Nunca observei nunca li também. nada sobre. Mas entendendo do funcionamento, né, que temos uma fisiologia muito próxima, eu acredito que possa ocorrer sim. Até hoje nunca observei. Quer ter náusea, né? Ter alguns desconforto, exatamente. né? A hiperemese exatamente. é exatamente esse excesso de Sim. salivação e vômito, né? E aí entra naquele ponto que você colocou, de repente daí cortar o tratamento também, né? Porque Exato. também não é algo assim, não é uma regra se você introduzir o tratamento canabinoide, se você precisar suspendê-lo. Sim. Assim, é muito difícil disso acontecer, eu imagino, né? Uhum. Vocês podem dizer melhor sobre isso daí, mas também não é uma regra, né? Que se você introduzir uma terapia canábica, se você tiver entender que precisa suspender, como você falou que em um determinado momento você interrompeu o tratamento ou finalizou o tratamento, né? Acho que é super válido também ter esse esclarecimento, né? Com certeza, a gente pode dar alta para o paciente e alguns casos, principalmente epilepsia, né? A gente faz o uso ad eternum, aí infelizmente ele entra como um step, digamos assim, né? Para que o organismo tenha esse funcionamento ótimo. Em algumas outras patologias, a gente pode entrar de maneira gradativa, estabilizar o paciente e depois retirar de forma gradativa também, né? Não, inclusive... Popularmente chamado aí como desmame. Sim, inclusive, o que aconteceu? Volta a um dos casos do Todd, eu vou falar dele rapidamente. Leandro, esse foi muito louco. Pode passar. Esse. O que aconteceu? Ele chegou intoxicado por fenobarbital, ou seja, Gardenal. Pela própria... eu acho que foi a farmácia que manipulou errado. Manipulou, tipo assim, ele chegou... Não tinha cachorro. Tipo, ele tava morto. Prostrado. Nem era prostrado, não. Era tipo assim... Aí, o que aconteceu? A própria tutora... Não quero dar fenobarbital. Nunca mais. Ela achou que ele ia morrer, até porque ele é bem velhinho. Aí a gente não tinha que fazer, não tinha nem desmame pra fazer de fenobarbital, porque qualquer outro fenobarbital que entraria ali não daria certo. A gente cessou, né, descontaminou ele, e hoje em dia ele só tá com a cannabis. Porque normalmente a gente escuta que 34% mais ou menos dos casos de epilepsia que a gente consegue desmamar, gabapentina, fenobarbital, etc., os alopáticos, né? E ele entrou nesses 34% depois de ser intoxicado por fenobarbital. E ele, inclusive, devolveu qualidade de vida, porque antes ele realmente, aquilo que o Brunão falou, né? Ele não tinha vida. Aí depois de entrar somente com cannabis, gente, esse cachorro, ele não parece, acho que ele tem 12 anos, eu não lembro a idade dele certa, mas ele brinca como se ele tivesse, tipo, 5. Corre atrás de bolinha, pula em cima do sofá. E isso não é normal de... Parece que tá faltando uma orelha ali, mas ele tem... Ele tá assim, ele tem as duas orelhas. Ele tá... o Todd. Só o ângulo da foto, né? Sim. Eu não consegui achar o videozinho dele pulando no sofá. Pô, legal, mas sensacional. Adorei, eu achei que foi um bate-papo extremamente incrível. esclarecedor. A gente Riquíssimo. conseguiu colocar Voou o muita tempo. coisa em pauta, né? Uhum. Ô, louco. Muito legal, pessoal. Obrigado, viu? Júlia Rezende, Bruno Peroso aqui com a Nós gente que no Deus da agradecemos. Cast. Muito obrigado mesmo. E ó, lembrando você então, ano que vem tem Medical Cannabis Fair, Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Acesse aí o portal congressocannabis.com.br, Medical Cannabis Fair também, para você já garantir a sua participação nesses dois eventos que, mais uma vez, vai ter também ali no Congresso um módulo exclusivo sobre a medicina
veterinária para você se atualizar, dar continuidade nessa conversa, que o próximo podcast que você ouviu, eu tenho certeza que você vai estar muito mais antenado e atualizado para acompanhar essa conversa riquíssima que eles trouxeram aqui para nós. Lembrando também que tem um portal Seixá, todo dia com informação, com notícia para você sobre o mercado da cannabis, saúde, política, medicina veterinária, agronegócio, business, tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado sobre esse mercado que mais cresce em todo o mundo e que traz também muita inovação e qualidade de vida para milhares de pacientes e está trazendo também muita alternativa para a indústria automobilística, indústria de alimentos, enfim, essa planta tem muito a ser explorada, como a gente mencionou aqui, teve um hiato, né? De repente ela parou de ser observada, de ser estudada, mas ela está agora aqui com força total e o DeusaCast tem esse propósito de levar essa informação e propagar esse conhecimento, que você possa fazer parte dessa corrente também. Então já deixa o seu like, seu comentário e compartilha esse vídeo e agradecendo mais uma vez vocês, muito obrigado. Satisfação enorme. Obrigado pela tua audiência ao vivaço aqui no Portal Seixá, no YouTube da Seixá. Até o próximo DeusaCast, pessoal. Valeu!